celular, uma zona mais rica, e aqui a região principal da polpa, né? Cada uma dessas áreas tem funções específicas, não vamos entrar tanto nisso agora, o que nos interessa principalmente é o que vem à frente, que é o efeito da agressão, do trauma sobre esses tecidos, né? Aqui em maior detalhe, para a gente ver mais de pertinho, a dentina, né, com a sua estriação típica, né, camada de odontoblastos, o núcleo, o core da polpa, e a área mais periférica, que é mais celularizada. Uma outra imagem, e aqui a gente destaca a dentina primária, secundária e a dentina reparadora ou esclerótica. Lembrando que cada tipo de dentina se forma devido a um certo estímulo. A dentina primária, óbvio, é a dentina formada inicialmente, quando o dente ainda está em formação, lá no início da sua formação. A dentina secundária e a terciária, que às vezes são um pouco confundidas, porque elas se formam um pouco mais tardiamente e podem, inclusive, se formar de certa maneira ao mesmo tempo, né? Mas, de um modo geral, a gente entende que essa dentina aqui, que está do lado direito da tela, ela é a dentina reacional aos traumas que o dente vai sofrer ao longo da vida, ou sofre, mas particularmente não é qualquer tipo de trauma. A gente está pensando aqui muito mais nos desgastes severos, nas cavidades de cárie, né, nas pequenas fraturas e assim por diante. Então aqui nós temos uma dentina que é muito mais reacional, né, e aqui uma dentina que se forma com o envelhecimento do indivíduo e, obviamente, com o envelhecimento do dente. Essa dentina aqui do lado esquerdo da tela, ela tende a ser um pouco mais organizada, um pouco mais próxima do ponto de vista estrutural do que a dentina aqui do lado direito da tela. Cuidado, porque esses nomes às vezes são misturados e algumas áreas, alguns docentes usam a secundária, a terciária e a reparadora esclerótica meio que sendo coisas muito similares, e às vezes eles separam. Então, nosso problema aqui não é brigar pela nomenclatura, mas para que vocês entendam. Existe uma dentina que se forma na embriogênese, existe uma dentina que se forma com envelhecimento do dente, e existe uma dentina que se forma em reação a agressões que o dente sofre. Aí uma demonstração numa coloração por tricrômico, que fica mais bonito, da polpa, com as suas várias estruturas, né? Não vamos parar aqui muito para não perder muito tempo. E aqui muito bonito, né, mostrando a camada de odontoblastos em tricrômico, né? Aqui uma outra vista, em outra coloração, mostrando aqui a mesma camada com a dentina próxima. Vou pular essa apresentação, porque eu teria que sair do PowerPoint, e depois quem quiser pode acionar aí o YouTube. É uma apresentação muito bonitinha sobre a histologia da formação do dente, né? Bom, até aqui temos perguntas, comentários. Vamos dar uma paradinha aqui de uns segundinhos para escutar as perguntas. Temos aí já 20 minutos de aula. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta ainda, professor. Tá, então vamos seguir adiante. Bom, então até aqui nós falamos a base que vocês obviamente já tiveram em outras disciplinas. O que nos interessa, na verdade, é a doença pulpar. A gente é patologista gosta de doença, não gosta de coisa normal, né? Então, nós temos aqui as diversas causas das doenças pulpares. E isso, de um modo geral, é mais ou menos consensual. Quase todas as disciplinas vão abordar de uma maneira parecida, né? Nós temos aí as agressões de natureza biológica, principalmente as microbianas, que estão classicamente associadas à cárie, né? Então, a cárie, ela quebra a barreira do esmalte, ela adentra a dentina, e a partir daí
os micro-organismos não só podem invadir essa dentina, mas difundem suas substâncias químicas agressivas para a polpa via canalículos dentinários. Essa talvez seja a agressão mais comum, não vou dizer a mais importante, mas certamente muito importante, talvez a mais importante. E aí nós temos os fatores físicos, que são mecânicos, né? E eu diria que para certas faixas etárias, esses fatores são os mais relevantes. Então, pessoas jovens, por exemplo, com frequência vão ter os traumas dentários e, eventualmente, de oclusão. Existem os desgastes patológicos do dente, abrasão, atrição, erosão, que vocês vão aprender muito bem em dentística, e até tem uma aula de patologia que vai, mas não nessa disciplina, em outra disciplina, que vai falar especificamente sobre isso, né? A questão da diferenciação desses 3 desgastes patológicos, e, lógico, as alterações mecânicas e iatrogênicas que o próprio dentista vai causar quando ele faz os preparos cavitários aí para tratar, geralmente para tratar a cárie, obviamente ele faz um trauma físico no dente ao desgastar o dente com broca. Por outro lado, isso aqui é bem menos comum, né, e eu diria que, de um modo geral, os traumas térmicos quase sempre são relacionados aos procedimentos odontológicos. Então, calor decorrente do preparo cavitário e, eventualmente, agora não muito comum, mas era mais comum antigamente, a termogenia do preparo dos materiais restauradores. E, eventualmente, os agentes agressivos químicos, mais uma vez, relacionados com muita frequência à própria atividade odontológica, os ácidos, né? E principalmente os agentes clareadores e, eventualmente, materiais restauradores, né? Então, esses são os fatores etiológicos mais comuns aí das doenças pulpares. Muito bem. Quando a gente tem uma situação normal, a polpa está obviamente normal, isso significa que ela está com a sua vasculatura normal, não há um número significativo de células inflamatórias ali na região, mas essa polpa submetida a um agente agressor com a intensidade suficiente, ela vai reagir. E a reação da polpa, como a reação de qualquer tecido vivo, a mais comum é a inflamação. E essa inflamação a gente chama, no estágio inicial, de pulpite reversível. Ou seja, eu tenho um agente agressor, a polpa reagiu, ficou inflamada, se eu retirar esse agente agressor, essa polpa volta ao estado de normalidade. Isso pode ser pela mera remoção do agente agressor, ou eventualmente com um tratamento específico, né? Se for uma cárie, por exemplo, não adianta esperar nada, nós temos que tratar essa cárie, mas tratada a cárie e removido o agente agressor, né, a polpa volta ao estado de normalidade. Caso o agente agressor não possa ser removido, ou não seja removido por qualquer razão que seja, existe a persistência dessa agressão, com o tempo, essa pulpite será de uma tal sorte, de uma tal ordem, de uma tal intensidade, que ela não mais caminhará de volta para o estado de normalidade. Então, se eu mantiver um agente agressor por tempo suficiente ou com intensidade suficiente, aquela polpa normal passa por um estágio de pulpite inicial, que a gente chama de reversível, e vai resultar num dano permanente daquela polpa que a gente chama de pulpite reversível. A polpa ainda está viva, mas já estará comprometida em sua função de uma maneira que não é reparável. Cuidado, porque isso aqui parece, quando desenhado assim, ser uma coisa muito claramente recortada, fácil de discernir, e não é bem assim. A prática clínica ela é bem mais complicada e nem sempre a gente tem muita certeza quando a pulpite é reversível e a partir de que ponto ela deixa de ser reversível e passa, obviamente, a ser reversível. Qual a importância dessa diferenciação? Nesse estágio, eu pressuponho que quando eu trato, a polpa volta ao normal e, portanto, eu não preciso fazer tratamento endodôntico. Se eu passo desse estágio e caminho para esse, eu pressuponho que o tratamento já não é mais conservador e passará a ser
aí necessário fazer o tratamento endodôntico, a remoção da polpa. Persistindo o agente agressor, veja bem, saímos da polpa normal, agressão, pulpite reversível, se persiste, o que vai acontecer? Essa polpa chega ao seu limite, esse tecido pulpar chega ao limite e vai, obviamente, entrar em necrose. Do ponto de vista clínico, a diferença entre uma coisa e outra é bastante grande, do ponto de vista terapêutico, nem tanto, né? Ambos os estágios vão determinar o tratamento endodôntico, enquanto esse estágio aqui determinará um tratamento mais conservador. Existirão diferenças nas propostas terapêuticas, dependendo das condições do dente. Para uma pulpite irreversível, ainda assim é uma polpa viva, e aqui na necrose eu já tenho uma polpa necrótica, obviamente. Persistindo, mais uma vez, o agente agressor, persistindo a agressão, essa necrose pulpar vai se estender da cavidade pulpar, essa agressão vai sair da cavidade pulpar e vai repercutir no tecido periapical. E aí nós teremos o aparecimento das doenças periapicais, que vão começar aí no espessamento da lâmina dura, que é o primeiro sinal de alteração da região periapical, vão evoluir para o granuloma periapical e, posteriormente, para o cisto radicular. Muito bem. É lógico que aqui nós temos um painel de possibilidades de tratamento. Quando eu penso, por exemplo, que o agente agressor que está aqui seja um trauma oclusal e a polpa ainda está viva, ainda está com a pulpite reversível, lógico que eu vou fazer o ajuste oclusal. Aliás, eu vou fazer o ajuste oclusal sempre que eu imaginar que existe um trauma oclusal. Mas quando eu caminhar para a pulpite reversível, só o ajuste oclusal não será mais suficiente. Eu vou ter que partir para um tratamento endodôntico, seja ele convencional ou nem tanto, né? Se eu tiver, por exemplo, como agente agressor, uma cárie, né, e estiver no estágio de pulpite reversível, vou fazer a restauração do elemento dentário e provavelmente a polpa voltará à normalidade. Entretanto, se o agente agressor tiver funcionado por um tempo suficiente, a pulpite já será irreversível e aí, além do tratamento restaurador, primeiro eu vou ter que fazer o tratamento endodôntico e depois fazer o tratamento restaurador. Em último caso, né, nós podemos até necessitar fazer a exodontia do dente. Hoje em dia é muito pouco frequente o uso da cirurgia paraendodôntica, eu acho que isso nem é mais comentado nas disciplinas de graduação, mas, de qualquer forma, era uma terapêutica disponível aí na caixa de opções do clínico, né, que hoje é muito pouco usada, que é quando a endodontia convencional ela se mostra insuficiente para resolver o problema periapical. Aí nós partimos para a cirurgia paraendodôntica. Em todos esses casos, eu tenho que identificar o agente traumático e intervir nesses fatores, traumáticos e, eventualmente, iatrogênicos em função da atividade do dentista. Muito bem. Vamos começar com o primeiro desses blocos, né, que é talvez o mais comum, mas não necessariamente o que leva mais o paciente ao dentista, porque nesse estágio, veja o que acontece. Você tem uma condição inflamatória pulpar, a polpa está inflamada, né, mas o paciente vai se queixar de uma dor que não é uma dor espontânea, é uma dor provocada. Então, o paciente toma água fria e ele sente dor no dente, né? Ele come um produto muito açucarado e ele sente dor no dente, né? Normalmente essa dor, ela não é constante, o indivíduo tem aquele estímulo, a dor aparece e ela vai desaparecer depois de algum tempo. Normalmente esse tempo é curto, né? A dor é de curta duração, né? E eventualmente, se a coisa tiver um pouquinho mais avançada, além das bebidas frias e comidas doces, pode haver a dor ao estímulo, ao calor, pelo estímulo do calor. Então, vejam, nós temos aqui uma definição semiológica da situação. Uma dor que
quase sempre é provocada, ela não é espontânea, ela quase sempre aparece e desaparece sem intervenção, sem medida nenhuma, não precisa tomar remédio, nem fazer nada, ela desaparece sozinha e geralmente ela dura pouco. Nesse estágio, muitos pacientes não vão procurar o dentista, então por isso talvez a gente não tenha tantos pacientes com pulpite reversível para tratamento. Se você fizer os testes térmicos de calor e frio, né, no paciente, o famoso TVP, teste de vitalidade pulpar, o térmico e o elétrico também, na verdade. A polpa responde de uma maneira quase, entre aspas, normal, né? Mas ela responde com dor aguda e essa dor cessa logo após você parar de fazer o estímulo. Se você fizer radiografia do dente, você vai poder ver a cárie, vai poder ver a restauração profunda e assim por diante, mas não haverá alteração radiográfica, evidência radiográfica da alteração pulpar. Então, essa é a caracterização clínica e sintomatológica da pulpite reversível, o quadro clássico que a gente chamaria de pulpite reversível. Certo? Vamos para a nossa próxima. Então, aqui, vejam, histologicamente, o que eu vou enxergar? A dentina está normal, os odontoblastos estão bonitinhos lá, existe algum edema, algum alargamento dos vasos sanguíneos na polpa, eles estão um pouco dilatados, e existe alguma discreta inflamação, geralmente próxima a esses vasos sanguíneos. Então, aqui dois quadros histológicos que seriam compatíveis com a pulpite reversível, lembrando que ninguém faz diagnóstico de pulpite reversível histologicamente, porque é óbvio, se você extrair o dente para fazer histologia, não tem sentido mais fazer o diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico, um pouquinho de radiografia, mas essencialmente é um diagnóstico clínico. Só interessa por histologia, nesse caso, são os patologistas, né? Só eles que vão tentar achar aí o quadro histológico da pulpite reversível. Então, repetindo, na pulpite reversível, vasos aumentados de volume, discreto infiltrado inflamatório misto, mas principalmente neutrofílico, né? Pode acontecer nos estágios mais tardios alguma desorganização da camada de odontoblastos próximos à área inflamada, que geralmente é a área próxima da cárie ou da restauração profunda. Então, aqui, vasos sanguíneos dilatados, né? Aqui um pouquinho de inflamação próxima desses vasos. Mesma coisa aqui, algum grau de desorganização dos odontoblastos. Bom. Professor, tem uma pergunta. Claro, manda ver. Pode dizer. O Gabriel Moreira perguntou se é clinicamente possível distinguir a pulpite reversível da hipersensibilidade dentinária, pois ambos são dores de curta duração e estão relacionados a fatores físicos e mecânicos. Tá, sim, claro, perfeito. E é óbvio que a conduta em um e outro pode ser diferente, mas eu diria que possivelmente naquilo que a gente chama de hipersensibilidade dentinária, você vai ter algum grau de inflamação na polpa. Tá certo? Mas é óbvio, a etiopatogenia é um pouco diferente. Então, você vai basicamente caminhar no diferencial, por exemplo, em relação ao que você tem clinicamente. Você vai ter, no caso da hipersensibilidade dentinária, muito mais um disparo do processo por um desgaste cervical, por uma erosão, por uma corrosão que esteja na região cervical, normalmente muito mais do que por uma cárie ou por uma restauração profunda, tá certo? Então, eu entendo que a diferenciação ela é menos pela sintomatologia, que é similar nos dois casos, mas ela é muito fortemente ligada à questão do quadro clínico em si, né? Quando a gente pensa em pulpite reversível, nessa abordagem aqui, que é uma abordagem endodôntica, eu vou estar vendo normalmente quadros que são os seguintes: ou eu tenho uma cárie não tratada, ou eu tenho uma pequena fratura que expôs parte da dentina, ou eu tenho uma restauração recente metálica, normalmente uma restauração metálica que ficou muito profunda, ou eu tenho até mesmo uma restauração, por exemplo, de resina, que ficou incompleta e deixou uma área aberta na sua periferia, e isso está permitindo a infiltração de líquidos nessa periferia.
tá certo? Então, esses são os quadros mais comuns que a gente tem aí na pulpite reversível, né? Enquanto que na hipersensibilidade dentinária, normalmente a gente está lidando com uma questão de desgaste cervical e exposição da dentina cervical, né? Mas, mais uma vez, do ponto de vista de patologia pura, eu diria que provavelmente a polpa do dente com hipersensibilidade dentinária possivelmente apresentará algum grau de pulpite também, né? Mas o tratamento dos dois quadros é obviamente diferente, né? Num, eu vou eliminar o fator etiológico, a cárie, a restauração muito profunda e sem o isolamento adequado, né, sem a pavimentação adequada na profundidade, ou a restauração mal feita, ou a reparação da pequena fratura, enquanto que no outro eu vou fazer as medidas terapêuticas para diminuir, para aumentar o fechamento dos canalículos dentinários e reduzir a sensibilidade dessa dentina. Beleza? Fica à vontade para deixar o microfone ligado, Gabriela. Pode ir cortando, não tem problema não. Pode ir parando a aula, não há problema nenhum nisso não. A gente está moderando aqui o tempo, não vamos estourar o tempo. Eu acho que vai ser suficiente o tempo para a gente terminar. Certo? Tá bom. Obrigada, professor. Por enquanto, só essa pergunta mesmo. Aí, se Ok. aparecer mais alguma, eu vou fazendo. Vai cortando aí que a gente vai tentando responder. Bom, então, persistiu o trauma, persistiu a agressão. Vai chegar o momento, e mais uma vez, esse momento ele não é clear cut, a gente não tem uma separação muito nítida, mas em algum momento esse paciente vai passar a manifestar sintomatologia um pouco diferente. Então, aquela dor que era espontânea, que era provocada, passa a ser espontânea. Então, agora o cara não tomou água, não tomou café quente, ele não comeu doce, mas apareceu a dor, ele sente a dor, né? E aí, uma outra característica interessante dessa dor, que além de ser espontânea, é que situações que aumentam a pressão vascular na região da cabeça vão disparar esse processo doloroso. Então, por exemplo, o paciente deita e a dor começa, certo? Ou ele vai fazer uma atividade que envolve aumento da pressão vascular, ele vai ter aumento ou aparecimento dessa dor, né? Então, essa dor começa a aparecer sem causa aparente, sem agente deflagrador aparente, né? Ela tem essa característica de aparecer quando o paciente fica numa posição horizontal, e agora ela dura um pouco mais, ela passa, porque antes ela aparecia e logo ela já desaparecia sozinha, agora ela aparece e já não vai desaparecer tão rápido, aí ela começa a esticar esse tempo de dor, e em algum momento o paciente vai ficar tão chateado, tão perturbado, que ele vai começar a usar a medicação analgésica para resolver o problema da dor. Então, veja, lá antes ele não precisava usar produto analgésico, agora ele já começa a usar esses produtos analgésicos para cessar a dor, e aí, à medida que essa dor, que esse quadro pulpar vai se agravando, né, não só ele já estará usando produtos analgésicos para fazer a dor cessar, porque agora ela não para sozinha, mas os analgésicos começam a perder esse efeito, eles começam a não conseguir mais controlar adequadamente essa dor. Então, veja, eu saí de uma situação em que eu nem precisava usar medicamento para nada, porque a dor passava logo, migrei para uma situação em que a dor começa a esticar, começa a ficar longa, e aí eu passo a ter que usar a medicação, e vai chegar um ponto, à medida que a gravidade vai aumentando, que mesmo usando medicamento analgésico, eu não consigo controlar a dor, né? Outra diferença interessante que caracteriza essa mudança do quadro histológico, do quadro patológico, é que antes o frio disparava a dor, né, de uma maneira muito forte, às vezes o calor disparava também, mas principalmente era o frio que disparava, agora o frio alivia a dor, tá? E o calor piora a dor, tá certo? Então, essa característica está nos dizendo?
é que o edema intrapulpar já está muito maior, já está muito mais grave. Quando eu jogo um produto frio em cima do dente, ele causa a contração vascular e diminui. Naquele momento, ele vai diminuir um pouco a pressão do edema na polpa, enquanto o calor vai dilatar os vasos sanguíneos e aumentar o edema e a compressão sobre as terminações nervosas, né? Outra característica interessante, que vocês vão notar que diferencia, é que a polpa continua respondendo aos testes térmicos, mas antes ela, ao calor ou ao frio, ela respondia rapidamente, dava a dor passava logo. Agora o dente responde, o paciente sente uma dor intensa, mas essa dor não passa rapidamente depois que você retira o estímulo. Você faz o teste frio com um tubinho de gelo ou com sprayzinho, né, para fazer o teste frio, e o paciente sente aquela dor e aquela dor se arrasta. Ela fica, às vezes, por vários segundos, pode ficar até por 1 minuto ou mais, né? Ainda assim, nós não vamos ter, nesse momento, evidência radiográfica de alteração pulpar, exceto se for o caso da cárie ou da restauração profunda, mas a polpa mesmo aparecerá normal e a região periapical ainda estará normal. Beleza? Então vamos lá, mostrando alguns exemplos. Então veja histologicamente o que nós vamos observar. Esse infiltrado, predominantemente linfoplasmocitário, pode começar a aparecer microabscessos, tá certo? E já começa a haver uma perda da estrutura da morfologia pulpar. Então aqui, vejam como, de alguma forma, a camada de odontoblastos já foi desorganizada, como nós temos um número muito maior de células inflamatórias, temos aqui essas vacuolizações, que são muito frequentes, aqui um pouco mais de perto, vemos vários tipos de células inflamatórias, e aqui nós já observamos áreas já de necrose associadas, necrose e alteração de dentina e na polpa também. Bom, existe uma situação específica que não é comum, mas que vocês vão eventualmente encontrar na clínica, que é uma reação exagerada da polpa. Porque a polpa, como eu falei para vocês, ela fica dentro de uma caixa fechada, ou quase fechada, que é a cavidade pulpar. Mas, às vezes, o indivíduo ele é muito jovem, tem uma resposta tecidual muito exuberante, e a cárie evolui rápido, e, de alguma forma, essa cárie consegue abrir a cavidade pulpar, romper a cavidade pulpar, né? Abrir essa caixa fechada, e o dente e a polpa não necrosou completamente. Eu tive um quadro de pulpite reversível, mas a cavidade da cárie cresceu de uma tal forma, com uma tal rapidez, que ela abriu a cavidade pulpar antes de necrosar a polpa. Nesse caso, se o indivíduo for realmente um cara muito jovem e bastante vitalizado e a sua polpa estiver muito bem vascularizada, ao invés da polpa morrer, que seria o esperado, necrosar, ela pode sofrer um crescimento para fora da cavidade pulpar. E aí você vai ter uma proliferação que é chamada de pulpite crônica hiperplásica. Então, é uma reação diferente do usual. Ao invés da polpa necrosar, ela cresce, ela tem um crescimento que a gente chama de hiperplásico, e é lógico, isso aí não acontece fácil, isso aí vai acontecer em dentes jovens, né, obviamente, em pessoas jovens, tanto dentes descidos quanto permanentes, e é óbvio, o dente não pode estar necrótico. Então, vejam o quadro, eu tenho uma cárie que avançou rapidamente, que abriu a cavidade pulpar, que atingiu a cavidade pulpar, a polpa não necrosou, o paciente é jovem, é vital, um paciente cheio de vitalidade, e aquele dente vai reagir, fazendo a polpa crescer para fora da cavidade pulpar. Quando você faz os testes, nesse caso, você vai ver que o estágio pode ser reversível ou irreversível, e o tratamento, de um modo geral, é o tratamento endodôntico, agora com alguma variação, dependendo aí das propostas de tratamento aí mais recentes, né?
Então, nós temos aí uma resposta exacerbada do tecido pulpar frente à agressão microbiana. Como é que eu vou diagnosticar isso? Basicamente é um diagnóstico clínico. E qual seria a possível associação entre essa pulpite crônica hiperplásica e a idade dos pacientes? É óbvio que isso vai acontecer só em pacientes jovens, muito pouco provável que você vai ter pulpite crônica hiperplásica ou hiperplasia pulpar num paciente de 30 anos de idade. Olha que 30 anos não é um paciente velho, mas já passou da capacidade de reagir com pulpite crônica hiperplásica. Isso vai ser mais comum nos pacientes da primeira e da segunda década de vida, ou seja, adolescentes, até adolescência. Então, vejam o quadro clínico, né? Nitidamente, a cavidade, o teto da cavidade pulpar, a oclusal dente foi destruída, né? E existe um tecido crescendo naquele buraco, naquela cavidade. Se você olhar isso histologicamente, é o que você está vendo aqui, ó. A polpa ainda está viva, nitidamente viva, está muito inflamada, mas ela, ao invés de necrosar, ela cresceu para fora do dente. Importante relembrar que, às vezes, eu não tenho muita certeza se esse crescimento é da gengiva que invadiu o dente, ou, como é esse caso aqui, nitidamente, que é a polpa crescendo para fora da cavidade pulpar. Pulpite crônica hiperplásica ou hiperplasia pulpar é essencialmente esse quadro aqui e não esse. Como é que eu diferencio um do outro? Clinicamente. Vou usar a sonda e vou descobrir isso daí. Se você quiser, você pode fazer também a radiografia, ajuda no diagnóstico. Está aqui histologicamente, né? A cavidade pulpar aqui embaixo, o tecido pulpar inflamado, mas ainda vivo, e aqui o crescimento desse tecido pulpar para fora da cavidade da polpa. Histologicamente aqui a mesma coisa, muita inflamação, mas o tecido pulpar que está para baixo aqui cresceu e foi para a cavidade bucal. Ora, se a agressão persistir, o que nós vamos ter? A necrose. Em algum momento, não removida a agressão, a polpa necrose. Seria o último estágio de vitalidade pulpar. Nesse caso, a polpa simplesmente morre, né? Veja que nem sempre a necrose pulpar ela tem característica clínica. Às vezes o paciente procura o dentista por um dente escurecido, por alguma característica qualquer, ele não relata dor, não relata nenhuma característica clínica importante, e o teste de vitalidade pulpar e a própria avaliação radiográfica podem mostrar que aquele dente está necrótico. Então, pode acontecer uma necrose pulpar assintomática, mas de um modo geral, né, antes de chegar à necrose, o paciente vai ter passado por algum quadro clínico de dor ou de desconforto. Por que a necrose pulpar normalmente não é mais dolorosa nos seus primeiros estágios? Porque as fibras nervosas da polpa vão necrosar. Nesse caso, a resposta aos testes térmicos, em geral, é negativa, né? Pode fazer o teste de frio, ele vai dar negativo, o teste elétrico vai dar negativo, mas os testes de palpação e de percussão vão ser positivos. Por quê? Porque nesse estágio, o processo de necrose da polpa já vai estar exportando para o periápice produtos químicos da degradação das células, e isso vai inflamar o periodonto. Quando inflamar o periodonto periapical, o dente passa a ficar sintomático à mastigação, por exemplo, o paciente vai mastigar, sente dor, ou se você apertar o dente, fizer uma pressão vertical ou uma pressão horizontal, esse dente vai ser doloroso. Se você fizer percussão também, haverá repercussão dolorosa para esse paciente. Pode ou não haver evidência radiográfica dessa alteração. Normalmente, na radiografia, a gente vai ver o agente causador da necrose, seja uma restauração profunda de resina, seja uma restauração profunda de amálgama, seja uma cavidade de cárie não tratada, ou até mesmo uma pequena fratura, e assim por diante. Histologicamente, não é clinicamente isso aqui só tem interesse do ponto de vista histológico, para o patologista, para o clínico não faz a menor diferença. Você pode ter dois tipos de necrose pulpar, por coagulação e por liquefação. Aqui eu vou ter um tecido mais ou menos preservado, necrótico, mas mais ou menos preservado na sua estrutura geral, e aqui o tecido literalmente vai derreter, vai se liquefazer
havendo predomínio da digestão enzimática dos tecidos. Então, vejam, por exemplo, evidências aqui clínicas, né? Então, o paciente tem um dente com alteração de cor, mesmo que ele não tenha sintomatologia nenhuma, a gente tem que pensar, pode ser que esse dente aqui esteja com necrose pulpar. Veja aqui, restaurações extensas de resina, obviamente houve um trauma, uma perda tecidual grande aqui, e esse dente precisou ser reparado, então aqui é um dente com possibilidade de necrose, ou mesmo de pulpite, traumas de um modo geral, veja aqui em duas imagens distintas, né, o paciente perdeu grande parte do dente, aqui é lógico vai haver um comprometimento importante da polpa, às vezes os traumas são pequenos, como esse daqui, e aí o comprometimento da polpa não é tão evidente, pode ser que o paciente nem tenha pulpite para valer mesmo, seja uma pulpite reversível. Nesse caso aqui, possivelmente há uma necrose, aqui também, e aqui é quase impossível a gente segurar aqui um processo de necrose da polpa, eventualmente, talvez aí, se o paciente for muito sortudo, vejam que nessa imagem a gente já enxerga o corno pulpar, já muito visível aqui, então é pouco provável que esse paciente vai escapar de um tratamento endodôntico. Não confundir, porque há certos casos de descoloração pulpar, como aqui, por exemplo, por tetraciclina, que não tem repercussão na polpa. Isso aqui é um problema de formação do tecido dentinário, não um problema de polpa. Histologicamente, é isso que a gente vai ter, né? Necrose da polpa, é basicamente isso que a gente vai visualizar. O tecido duro ainda está razoavelmente íntegro, né? Vejam aqui que a polpa já foi realmente para o espaço, aqui também, né? E é isso que nós vamos ter. E é lógico, eu posso ter uma necrose que preserve um pouco mais a estrutura do tecido, como essa daqui, né? Ou posso ter uma necrose que derreta, entre aspas, a estrutura do tecido mais, fazendo com que ela fique realmente mais liquefeita, como é o caso desse tecido. Na mesma polpa, né? A mesma polpa pode oferecer as duas imagens distintas. E do ponto de vista clínico, isso não vai fazer diferença, aliás, você não vai conseguir diferenciar isso clinicamente, é só histologicamente, né? Aí, maior aumento. Uma patologia pulpar interessante é a calcificação pulpar, até porque ela pode acontecer e ela frequentemente acontece sem nenhuma manifestação clínica. E nós temos vários tipos de calcificação pulpar. Temos chamados dentículos, os cálculos pulpares, as calcificações lineares, e às vezes a gente confunde um pouco essa nomenclatura, o que na verdade não faz lá também tanta diferença. Do ponto de vista de endodontia, a calcificação pulpar ela passa a ser relevante porque ela pode literalmente atrapalhar em caso de necessidade de realização do tratamento pulpar, porque ela vai dificultar, se ela for grande o suficiente, ela vai dificultar a passagem das brocas e das limas, né? Do ponto de vista de patologia pura, a gente pode pensar em dois tipos de calcificação. Isso aqui é uma diferenciação clínico-radiográfica, isso aqui é uma diferenciação patológica. Nós podemos pensar em calcificações metastáticas, que são, obviamente, pouco comuns, e aí eu vou ter um tecido histologicamente normal, mas o cálcio sanguíneo estará muito elevado, e ele se deposita no tecido e causa calcificação nesse tecido. Ou, no caso da polpa, o que é mais comum, a calcificação chamada distrófica, onde eu tenho uma alteração no tecido, o cálcio sanguíneo é normal, e aí essa alteração no tecido, ela favorece a precipitação do cálcio e leva à calcificação chamada distrófica, certo? Algumas dessas características aqui não são nem metastáticas, nem distróficas. Então, por exemplo, dentículos ou cálculos pulpares, eles podem acontecer independente de haver elevação do cálcio sanguíneo e podem acontecer independentemente de haver alteração pulpar tecidual. Vejam aqui uma calcificação bonita, logicamente que aqui ela está associada a um grau discreto de alteração, e vejam que quadro lindo, porque aqui eu tenho mostrando muito claramente o tecido periodontal, o cemento, né? A dentina primária, a dentina secundária, e aqui uma calcificação dentro da polpa. Então, é uma imagem muito bonita do ponto de vista histológico, que mostra aí os vários tipos de calcificação da polpa. Aqui são outros exemplos de calcificações lineares,
dentículos, né? Aqui dentículos também, calcificações redondas, alongadas. Vocês vão achar isso com muita frequência, visivelmente na radiografia, e se vocês tirarem a polpa e mandarem a polpa para o laboratório, vocês também vão ver isso daí. Muito bem. Perguntas até aqui? Sem perguntas, professor. Então tá bom. Lógico que, vamos entender aqui, a agressão começou, levou a uma inflamação reversível, a agressão persistiu, levou a uma inflamação irreversível, a agressão persistiu, levou a uma necrose pulpar. Quando o tecido pulpar começa a necrosar, essas células elas vão se desfazendo, elas sofrem uma lise, sofrem destruição, e esse material que é resultado dessa necrose das células da polpa e, eventualmente, da própria atuação das células inflamatórias, ele normalmente só tem uma saída. A saída é exatamente o forame apical, ou os forames apicais, né? E aí é lógico que esse material agressivo, já que é um material resultante de necrose de células inflamatórias, quando ele sai pelo forame, ele atua sobre o periodonto primeiro e sobre o tecido ósseo periapical. E aí nós vamos ter a alteração desses tecidos. Isso aqui não é polpa de gente, isso aqui é polpa de rato, né? Mas, desculpa, é dente de rato, mas de qualquer maneira dá para ver bem. Vejam que aqui eu tenho uma polpa com algum grau de inflamação, né? Eu tenho aqui dentina, bastante cemento, a raiz do rato ela é bem mais irregular que a raiz do ser humano, né? E aqui eu tenho o tecido periodontal, né, dessa região periapical. E aqui o osso alveolar, certo? Só para lembrar vocês aí do que acontece. Então, forame, né, o ligamento periodontal, o tecido pulpar, dentina, e no caso do rato eu tenho muito cemento, aqui o cemento é bem evidente. No caso do ser humano, a dentina vai preponderar até mesmo na região do periápice. Quais são os fatores que vão afetar as doenças ou as alterações periapicais? É basicamente os mesmos que afetam a polpa. Só que agora nós teremos um acréscimo, em princípio, e uma ênfase, porque quando eu penso em lesão de periápice, frequentemente eu estou pensando no resultado do ataque microbiano na polpa. Então, as próprias bactérias ou os produtos produzidos pelas bactérias, né, mais o produto decorrente da necrose das células da polpa. Isso aqui, obviamente, não tinha no caso da pulpite reversível ou irreversível, né? Então, agora, a necrose, com a destruição das células, vai produzir produtos químicos que são agressivos para o organismo, e esses produtos vão para a região periapical e vão alterar essa região periapical. Da mesma forma, o periápice pode ser afetado pelo trauma dentário, pela oclusão mal balanceada, por uma instrumentação endodôntica para além dos limites, por uma movimentação dentária, por exemplo, induzida por tratamento ortodôntico ou outro, né, e eventualmente aí por medicamentos, por soluções irrigadoras ou por materiais obturadores. Todos esses são condições ou produtos ou substâncias que vão inflamar a região do periápice. Quando eu penso nessa alteração do periápice, mais uma vez, eu quase sempre, posso dizer sempre até do ponto de vista usual, quando eu falo em lesão periapical inflamatória, eu estou falando de necrose pulpar, tá certo? É óbvio que alguns casos, principalmente nos estágios mais iniciais, por exemplo, a periodontite apical aguda, ela pode ser causada exclusivamente por trauma sem necrose pulpar. Mas se eu caminhar um pouco mais, se eu pensar, por exemplo, em granuloma ou em cisto ou em abscesso, necessariamente eu teria aqui a necrose pulpar. Então, nesse primeiro lote, né, que é a periodontite apical, eu posso ter uma polpa até viva, apesar disso não ser o mais comum. Se eu passar para esse segundo bloco de patologias, necessariamente eu tenho que ter a necrose pulpar
mas posso ter o trauma contribuindo para isso. Ora, então eu tenho a necrose pulpar ou trauma, eu posso evoluir para uma periodontite sintomática ou aguda, e como é que eu vou diferenciar isso daí? O paciente, óbvio, ele vai descrever um certo desconforto no dente, particularmente esse desconforto vai estar relacionado ao uso desse dente, quando ele mastiga, ou quando ele pressiona o dente com o dedo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele sente, naquele momento, que esse dente, quando pressionado, quando colocado em ação, ele fica dolorido. Né? Essa periodontite apical pode se estender, pode se tornar mais ampla, aí nós vamos chamar de pericemitite, porque aquela está basicamente na região do periápice, propriamente dito. Aqui eu vou ter o espalhamento dessa inflamação e dessa alteração para outras áreas do periápice, já não tão ligadas exclusivamente ao periápice, e se isso, de alguma forma, agudamente, principalmente no caso de necrose pulpar, por invasão de bactérias, se isso se permanecer, se isso se tornar mais intenso, o paciente pode evoluir para um abscesso dentoalveolar agudo. E aí, é lógico, a característica clínica do abscesso é completamente diferente de tudo isso aqui. É um quadro muito rico, o paciente vai sentir bastante dor, o paciente vai ter aumento de volume, vai ter, eventualmente, febre, mal-estar, dificuldade para se alimentar. Aqui o quadro vai ser bastante evidente, diferente daqui, onde o quadro pode ser até leve, né? Se esse quadro não for tratado, se esse agente estimulante que está aqui e que passou por todos esses estágios não for tratado, aquele abscesso dentoalveolar vai eventualmente drenar, vai eventualmente formar uma fístula, e aí eu posso caminhar para um abscesso dentoalveolar crônico, e aí o quadro clínico já não será tão forte, tão agudo, o paciente vai sentir dor, vai sentir desconforto, e vai ter a presença da drenagem purulenta naquele setor. E aí ele vai para um abscesso dentoalveolar crônico, que pode persistir, às vezes, por meses ou até anos. Normalmente, por aqui, o paciente não costuma procurar tratamento odontológico. Quando isso começa a ficar um pouco mais intenso, quase sempre ele vai procurar o atendimento odontológico, e num caso de abscesso, é quase impossível o paciente não procurar o tratamento odontológico, porque é um quadro muito sintomático. Do lado crônico, do lado mais, vamos dizer assim, pouco sintomático ou assintomático, eu posso ter esse periodonto afetado, mas não sintomático, ou seja, eu olho na radiografia, eu vejo um aumento do espaço pericementário, mas eu não tenho característica clínica, o paciente não reporta essa dor. Essa dor pode, essa alteração no periodonto, no tecido periodontal da região periapical pode se espalhar, pode se ampliar, né? E mesmo assim ainda persistir sem sintomas, e alguns pacientes reagem a essa agressão, geralmente é uma agressão de baixa intensidade, formando osso ao redor do periápice. Certo? Então, você vai ter o dente com uma cárie ou com uma restauração profunda, com a necrose pulpar, essa necrose está mandando material agressivo para o periodonto não respondeu com dor, mas ele respondeu, o tecido ósseo ao redor do periodonto respondeu com osteocondensação, que a gente chama de radiograficamente e patologicamente também, do ponto de vista de histopatologia, é o nome que a gente dá, osteite condensante, que é muito típica e é diagnosticada na radiografia. Obviamente que eu posso ter também uma evolução um pouco mais agressiva, um pouco mais longa, que vai destruir o osso da região periapical. Esse osso vai sendo permanentemente afetado, agredido, né? E ao invés de se condensar, ele pode simplesmente se reabsorver. Quando ele se reabsorve, o que vai ocupar o seu espaço é um tecido vascular, um tecido inflamatório, que a gente chama
quase que poeticamente, de granuloma periapical ou apical, né? Na verdade, não é um granuloma verdadeiro do ponto de vista de patologia, mas como ele tem um aspecto quase sempre de bolinha, a gente chama de granuloma. E é até bacana de ver, quando a gente faz a extração do dente, muitas vezes ele sai pendurado no dente mesmo, como uma bolinha, né? Se essa agressão, que começou aqui em cima, na necrose, foi afetando o tecido periodontal periapical, foi afetando mais o tecido periapical, levou à destruição, à reabsorção do osso na região periapical, à formação de um tecido de granulação. Se isso não for tratado em algum momento, e veja, o paciente pode ter todo esse processo sem sentir dor. Se isso não for tratado, em algum momento pode acontecer que lá no meio desse granuloma nós tenhamos ilhas de epitélio, são os restos epiteliais de Malassez, e esses restos epiteliais de Malassez, estimulados pelos produtos químicos da necrose pulpar, eles começam a proliferar. Quando eles começam a proliferar, eles vão proliferar até um certo tempo, até um certo momento, porque o epitélio depende da vascularização do tecido conjuntivo ao seu redor. Mas se você começa a ter a proliferação do tecido epitelial, as células vão se duplicando, chega uma hora que aquela bolinha de células epiteliais, ela é tão larga que a região central dessa bolinha de células epiteliais já não recebe mais a nutrição adequada a partir do tecido conjuntivo que está ao seu redor, e aí, como ela não recebe a nutrição adequada, ela necrosa, aquele centro necrosa. Ora, quando eu tenho a necrose desse centro, e esse centro ele se torna uma cavidade, e eu tenho essa cavidade revestida por epitélio, por definição, eu tenho cisto periodontal apical. Nós vamos mostrar isso depois histologicamente, vai ficar mais claro. Em qualquer momento, seja daqui ou seja daqui, né, eu posso, por exemplo, estando num quadro de granuloma, posso ter um aumento da entrada de bactérias e de produtos bacterianos, e aí eu vou ter um abscesso dentoalveolar, seja ele agudo, ou crônico, ou recrudescente, ou seja, um abscesso que aparece, melhora, desaparece até, pode até desaparecer, depois de algum tempo ele reaparece. Tá certo? Lógico que aqui eu estou falando de um abscesso dentoalveolar crônico recorrente, né? Isso pode acontecer daqui ou pode acontecer daqui. De um modo geral, isso não vai acontecer no caso dos cistos, porque se acontecer um abscesso no cisto, esse cisto será, obviamente, destruído pelo próprio abscesso. Até aqui, perguntas? Sem perguntas, professor. Perfeito. Eu imagino que essa explicação vocês já tenham escutado na própria disciplina de endo. Não sei se vocês tiveram essa temática já no endo, mas basicamente essa é a historinha das lesões pulpares e periapicais. Basicamente, se vocês entenderem aqueles dois quadrinhos, o primeiro, que é das pulpites, e esse, que é das lesões periapicais, vocês entenderam o princípio dessa aula, o que vocês precisariam aprender nessa aula. Perfeito? Então, vejam aqui, eu copiei essas imagens de um trabalho muito bonitinho, do Recruit, de 2004, e vejam, histologicamente, coisa linda, né? Você tem o periápice, né? Aqui uma região arredondada, essa região, esse formato arredondado é o que normalmente nós chamamos de granuloma. Vejam que aqui eu não tenho cavidade nenhuma, tá certo? Então, isso aqui é um granuloma, por definição, só que é um granuloma com epitélio crescendo dentro, mas não tem cavidade, então não posso chamar de cisto. Veja que em um certo momento, na evolução dessa lesão, é lógico que isso aqui não é a mesma lesão, nós estamos falando de lesões em evolução diferente, em estágio diferente de evolução. Vejam que aparece uma cavidade no meio desse tecido epitelial. Então, esse tecido epitelial foi crescendo, chegou aqui em um certo momento, as células epiteliais necrosaram e formou-se uma cavidade. Aqui eu já tenho um microcisto. Se eu tirar esse dente, extrair esse dente,
clinicamente, tentar achar esse cisto, esse aqui eu não vou ver. Então, clinicamente, eu não vou dizer que isso é um cisto, vou dizer que é um granuloma. Mas, histologicamente, se eu pegar esse tecido e mandar para o laboratório, isso aqui vai ser classificado como cisto periapical. Aqui, o cisto vai crescendo, veja que ele vai aumentando o seu tamanho cada vez mais, né? Que é a região do forame periapical, saída, uma reabsorção, e aqui o forame, né? Vejam aqui o forame também. E vejam que esse cisto vai ficando cada vez mais definido, cada vez maior, né, assumindo aquele aspecto clássico de cisto. Alguém lembra a definição de cisto? Bom, não precisa dizer, eu vou falar para vocês. Então, cisto é uma cavidade patológica, uma cavidade que não é natural no corpo, né, uma cavidade patológica revestida por epitélio e preenchida por um líquido ou por um material líquido ou por um material semilíquido ou pastoso. Eventualmente até há cistos com preenchimento sólido, mas não na região periapical. Vamos nos restringir, no caso, aos cistos periapicais. Perfeito? Então, veja histologicamente como é que seria a evolução de um granuloma com epitélio, porque pode haver granuloma sem epitélio, mas isso aqui é com epitélio, passando desde o seu início, um microcisto, um cisto pouco maior, um pouco maior. Então, aqui já é o cisto radicular clássico, aqui é um granuloma radicular epiteliado. Histologicamente, o que nós vamos ver, o epitélio irregular, pavimentoso estratificado, mais tarde um pouquinho nós vamos ter aula prática, aí vocês vão ter oportunidade de ver na lâmina, mas basicamente é isso que vocês vão ver, né? Cavidade, essa aqui é a cavidade patológica, preenchida por esse material, que é um material basicamente com restos celulares, eventualmente células inflamatórias, material necrótico, né? E aqui a parede desse cisto, revestida total ou parcialmente por epitélio pavimentoso estratificado irregular, e aqui a parede fibrosa desse cisto. Muito bem. Só para reafirmar que é o granuloma periapical, lesão crônica que resulta da ação dos agentes irritantes de baixa intensidade, logicamente, porque se for de alta intensidade eu vou caminhar para o abscesso, né, e não para um granuloma, e esses produtos atingem a região do forame, no periápice, e estimulam aí o aumento da vascularização, o edema, a reabsorção óssea e a formação do tecido de granulação local. É essa destruição óssea com a substituição pelo tecido de granulação que nós vamos chamar de granuloma periapical. De onde vem tudo isso? Toxinas dos micro-organismos e produtos da necrose pulpar. Pode ou não ter sintomatologia clínica? Normalmente não tem. Quando o dente tinha polpa viva, a tendência é ter sintomatologia. Quando a polpa necrosa, se o paciente não procura tratamento, esse quadro vai ser normalmente assintomático, mas pode ter algum sintoma também. Então, histologicamente, o que nós vamos observar é isso aí, né? Então, um quadro bastante neutro, bastante inespecífico, vasos sanguíneos, células inflamatórias, fibras colágenas, eventualmente um nervo ou outro, né? É isso que nós vamos observar. Veja um quadro bonito de granuloma, né, dentário, um granuloma periapical, com o meio bastante inflamado, mas ainda assim um granuloma, não tenho cavidade, não tenho abscesso, apesar de que em algumas áreas aqui eu posso ter microabscesso, mas não é um abscesso clínico, né? Não vejo grande quantidade de células inflamatórias agudas e também de células inflamatórias crônicas, eventualmente com vasos sanguíneos, né? Vasinhos sanguíneos aqui, pode até aparecer uma ou outra coisa aí mais interessante. Na periferia do granuloma a gente vê essa cápsula fibrosa bem organizada, né, bem orientada, mas ainda assim infiltrada por células inflamatórias aqui bem demarcadas, células inflamatórias crônicas principalmente e eventualmente agudas. Quando eu falo de cisto, eu estou falando de cavidade patológica revestida por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, no caso do cisto periapical, hein? Cuidado, porque nós estamos falando aqui de cisto radicular. Outros cistos podem ter outro tipo de epitélio. E esse cisto, ele originou do mesmo processo que levou à alteração da polpa, a necrose da polpa e a formação do granuloma, que é o processo inflamatório que altera a polpa, o periápice,
e estimula essas células epiteliais, que são os restos epiteliais de Malassez, a proliferar e posteriormente, dependendo do tamanho desse núcleo de células epiteliais, a necrosar, dando início à formação da cavidade patológica. Frequentemente o cisto não tem sintomatologia clínica, mas radiograficamente, assim como no caso do granuloma, a gente vai ver uma área radiolúcida mais ou menos circunscrita, associada ao ápice do dente que perdeu a vitalidade. E aqui a gente repete mais uma vez, não tem cisto e granuloma em dente vitalizado. O que pode acontecer eventualmente é um molar, por exemplo, ou um pré que tem mais de uma raiz, ter uma raiz ainda vital e uma raiz necrosada. Mas, de um modo geral, quando o dente evolui para granuloma ou para cisto, ele já está completamente necrosado. Histologicamente, o que nós vamos ver aqui no menor aumento, né, e vejam aqui locais onde, dentro do tecido de granulação, eu tenho uma ilha epitelial, um resto epitelial de Malassez. São essas ilhas de epitélio que, estimuladas pela inflamação do granuloma, vão proliferar e gerar a formação do cisto. Então, veja aqui aquele mesmo quadro anterior, repetindo aquela sequência. Novamente, né? E é lógico aí, sempre lembrando, de onde vêm os restos epiteliais de Malassez? Alguém lembra? Né? Então, voltem lá nas aulas de histologia, porque esses são restos do tecido epitelial que gerou, que formou o capuz dentário lá no início da embriogênese do dente. Algumas imagens de clínicas, clínica na verdade não tem muito o que ver, mas radiograficamente os cistos podem ser muito grandes, como esse, podem ser menores, como esse aqui, ou até pequenos, como esse, né, em dentes com o canal não tratado, em dentes já com o canal tratado, e aqui eu faço um destaque muito importante. Isso aqui é uma lesão radiopaca. Cuidado, porque não tem cisto radicular radiopaco. Não existe isso, tá certo? Então, se a lesão é radiopaca ou mista, ela certamente, e está no periápice de um dente, certamente ela não é um cisto radicular, ela é outra coisa, certo? Dá para distinguir clinicamente um cisto de um granuloma? Para falar a verdade, até onde se imagine essas coisas, não dá para distinguir. Faz alguma diferença essa distinção? Na prática, não muito, porque tanto o cisto quanto o granuloma, num primeiro momento, vão ser tratados do mesmo jeito, que é o tratamento endodôntico, ou extração do dente, dependendo do estado de conservação do dente. Mas, de um modo geral, num primeiro momento, né, exceto em casos extremos, né, o tratamento do dente com granuloma ou com cisto radicular é o mesmo, é o tratamento endodôntico e o acompanhamento clínico radiográfico. Então, vejam bem, eu olho para essa lesão radiográfica. Clinicamente, eu não vou ver muita coisa, só vou ver a raiz do dente. Posso afirmar que é um granuloma? Não. Posso afirmar que é um cisto? Também não. Como é que eu poderia confirmar? Eu teria que fazer uma cirurgia, remover essa lesão e submeter a histopatologia, certo? Alguém vai fazer isso? Normalmente não. A não ser, como é o caso aqui, que o dente esteja recomendado para extração, aí você extrai o dente, coreta a lesão e manda tudo para o laboratório. Mas se não for esse o caso, você não vai partir para a cirurgia no ato, para a cirurgia de início, vai fazer o tratamento endodôntico e acompanhar a lesão para ver se ela melhora ou não. Um quadro histológico clássico, lindo, de cisto radicular, né, bem típico, veja a cápsula fibrosa periférica, o epitélio revestindo a cavidade patológica e a cavidade com restos celulares, com células inflamatórias, etc. Histologicamente, outra coisa que eu vou ver também é a presença dos cristais de colesterol, que são essas áreas alongadas. Cristais de colesterol com frequência estão associados com células gigantes multinucleadas, estão vendo algumas aqui, ó. Geralmente grudados nesses cristais, você vai achar essas células gigantes multinucleadas. E radiograficamente, o que vai ser feito? Tem uma lesão periapical, você vai retratar esse dente,
e vai acompanhar clinicamente para ver se o dente melhora ou não. Na verdade, granuloma ou cisto, num primeiro momento, normalmente o tratamento será esse. Mais uma vez, dependendo do estado clínico. Em casos extremos, pode ser que o tratamento seja um pouco diferente. E lógico que isso é discutido na literatura, né? E uma das grandes discussões que existe na clínica, não sei até que ponto o pessoal da endo vai entrar nesse ponto, mas acho que sim. A professora Brenda, por exemplo, pesquisa muito isso, né? A questão do quadro bacteriológico das lesões periapicais. Mas aqui, na verdade, a proposta é a questão dos dentes que ainda não fecharam o seu periápice. Então, veja, um quadro praticamente aqui de normalidade, né? Vejam que nós temos aqui a divisão, o teto da câmara pulpar, onde eu tenho a dentina primária, a dentina secundária, os odontoblastos, a região acelular e a polpa propriamente dita. Veja que coisa linda, né? Um quadro histológico lindo realmente, né? Muito bonito aqui, já no nível mais profundo da polpa, tanto na polpa na raiz média quanto na raiz mais profunda. E aqui quadros alterados, né? E eu vou mostrar essa sequência porque a imagem está muito bonita. Então, veja, radiograficamente uma cara extensa, né? Eu olho aqui, não dá para ter muita certeza, porque o dente ainda não fechou a raiz. Vejo o dente extraído, né? Não vou julgar que é necessidade ou não de extrair o dente, mas de alguma forma extraíram, né? E aqui vejam a histologia desse dente. Vejam que agora eu já tenho uma dentina reparadora, tá certo? Que foi em resposta a essa cárie, né? E eu já vejo que essa reação, ela não só existe na câmara pulpar, olha aqui, na câmara pulpar, mas ela também já está acontecendo mais abaixo na polpa. A polpa já está mais inflamada, né, os vasos estão dilatados, existe alguma inflamação aqui nessa polpa e já existe formação de dentina reacional mesmo em níveis mais profundos. Vejam aqui, na região mais periapical desses dentes, né, o dente ainda não fechou o forame, né, o forame ainda está aberto, mas eu já noto nesse forame algum grau de alteração inflamatória. Como a proposta dos autores era mostrar a parte microbiológica, vejo outro dente, né, vejo com uma cara extensa, e vejo aqui uma coloração específica para micro-organismos, mostrando a invasão dos canalículos dentinários pelas bactérias. Essa área escura aqui em cima é a invasão, né? E olha aqui, até que ponto as bactérias foram descendo já bem próximas do corno pulpar, né? E é lógico aí a polpa já mostra algum grau de inflamação. Vejo aqui um aumento, que imagem muito bonita realmente, da invasão bacteriana dos canalículos dentinários. Aqui mostrando a região periapical, né? Só mostrando a reação desses tecidos, né? A inflamação causada aí pela cárie. Aqui já a pulpite reversível, vejam que a cárie já avançou tanto que radiograficamente a gente até já imagina que já atingiu a polpa. Veja aqui na boca do paciente, aqui o dente extraído, a imagem radiográfica é mais bonita, né? Aqui o corte mostrando o dente todo, inclusive com proliferação da polpa aqui para a cavidade de cárie, né? Quer dizer, uma hiperplasia aqui da polpa, né? Um granuloma pulpar, vamos dizer assim, né? Uma hiperplasia da polpa para a cavidade pulpar. Aqui numa coloração especial para as bactérias, aqui na coloração em HE. Então vejam, o teto da câmara pulpar, ele foi destruído nesse ponto, houve o rompimento desse teto e a polpa cresceu na direção da superfície, né? E aqui tem o pólipo pulpar, famoso pólipo pulpar. E veja aqui a reação na região periapical, inclusive mostrando, de acordo com os autores, aqui na região da superfície. Cuidado, porque esse corte aqui é do teto pulpar, não é do periápice. Mas aqui nós temos as imagens do periápice, da reação do periápice a essa inflamação. Então, mostrando aqui
outros quadros histológicos, poucas células odontoblastos foram destruídos ou foram eliminados, e a presença de dentina do tipo terciário ou reparadora já nessa cavidade pulpar, né? Aqui uma pulpite irreversível com áreas de necrose, né? Não é que é uma necrose extensiva da polpa, a polpa aqui ainda está viva, mas nesse ponto ela já necrosou, e agora eu já tenho a invasão bacteriana, inclusive na cavidade pulpar, mostrada aqui pela coloração de Brown e Brain, que é essa coloração que os autores usaram para destacar as bactérias, né? Um quadro agora já de necrose pulpar, vejo aqui na cavidade bucal, a radiografia já mostra que a cárie invadiu completamente a polpa, vejo o quadro clínico. Aqui o corte não mostra esse buraco todo, mas esse buraco existe em algum lugar, aqui no outro corte, né? A coloração no Brown e Brain, e aqui a resposta já no periápice. Vejo que agora já não tem mais polpa na cavidade radicular, o que eu tenho já é só a reação inflamatória no periápice. Isso aqui para nós seria chamado de granuloma periapical. Aqui vejam que o autor está mostrando que, pela coloração de Brown e Brain, que existe bactéria na região periodontal. Segundo esse autor, existe bactéria já invadindo a região do periodonto. Eu tenho lá minhas dúvidas, isso aqui não é contaminação durante a extração do dente, mas o objetivo aqui não é discutir o paper em si, sim mostrar as imagens, porque elas são muito bonitas realmente, né? Outro quadro de necrose pulpar, vejo uma destruição extensiva, perfuração da câmara pulpar, vejo aqui o dente com a sua cárie, a radiografia do dente separado, né? Em HE, mostrando aqui áreas de reabsorção da dentina, né? Grandes reabsorções dentinárias, células gigantes multinucleadas, pode acontecer isso. Ainda existe algumas células vivas, mas o quadro geral já é de necrose pulpar. Essas reabsorções, elas aconteceram quando a polpa ainda estava viva, né? E aqui na região periapical, mostrando eventualmente a presença de restos necróticos e bactérias, né? E aí vai seguindo, o paper é muito bonito, ele traz uma quantidade enorme de imagens, né? Não vamos discutir todas, né? Mostrando aí os vários quadros histológicos cada vez mais avançados. Vejo aqui uma lesão periapical bem bonita, um granuloma periapical provavelmente, né, associado com essa necrose, e é lógico o autor mostrando aqui a invasão bacteriana já no canal radicular, o que é bastante lógico, né? Muito bem. Então, nós revisamos aí os aspectos fisiológicos do tecido pulpar, do periápice, e fizemos algumas considerações sobre a patogenia dessas doenças inflamatórias, falamos um pouquinho da necrose pulpar, das lesões decorrentes, e também das doenças do periápice, né? Alguma pergunta até esse momento? Não tem pergunta nenhuma, professor. Então, eu vou perguntar para vocês, e aí vocês podem se manifestar tanto diretamente como por meio da Gabriela. Vocês já tiveram esse assunto, por exemplo, com o pessoal da Endo? Porque, óbvio, o pessoal da Endo vai comentar sobre isso, é da natureza da especialidade deles, né? Com certeza eles vão falar da parte do diagnóstico clínico, dos testes de vitalidade, do diagnóstico radiográfico. A radiologia também vai falar dos diagnósticos radiográficos. Possivelmente vocês vão ter aí na fisiologia a questão da dor da polpa, que é um pouco diferente das outras dores. Vocês já tiveram algum contato com isso em outras especialidades, dentro dessa mesma disciplina ou fora dela? E mais importante, vocês já viram algum paciente com lesão pulpar e periapical? Professor, em Endo, nós já tivemos aula com o professor Caio e com a Marina. A Marina falou sobre a anatomia, o Caio falou sobre... Ele falou sobre as pulpites mesmo. E teve a aula da Michelle, só que não foi online. Ela enviou, na questão da dor, né? Ela enviou a aula para a gente escutar. Perfeito. Vocês já viram paciente? Já tiveram a oportunidade de ver algum paciente mesmo ao vivo? Já atenderam pacientes com dor de dente, com pulpite, com lesão periapical?
Ninguém falou nada, professor, mas na minha experiência eu ainda não atendi. Certo. Mas vocês já tiveram contato com o paciente de um modo geral, obviamente, né? Já semestre passado a gente teve o estágio dentro de procedimentos, né? Aí semestre passado a gente teve que fazer raspagem supra e cirurgia. Perfeito. Tá ótimo. Então, logo, logo vocês vão ter esse paciente, porque dor de dente, por mais que a gente tenha evoluído nessa questão da prevenção da cárie, dor de dente ainda é comum, ainda é uma coisa muito comum. Necessariamente vocês vão ver. E vai chegar um momento que, inclusive, vocês vão para o plantão lá, né? O plantão de urgências lá que é inclusive gerenciado pela própria Endo. E aí vocês vão ver, nesse plantão, principalmente as pulpites agudas, que normalmente obrigam o paciente a procurar atendimento, porque a dor é horrível, né? E os abscessos, que também é quase impossível o paciente aguentar aquilo sem procurar atendimento. Aí vocês vão ter oportunidade de ver clinicamente isso que a gente está falando. Né? Mas à medida que vocês verem os pacientes, entrarem em contato com os pacientes, vai ficar, tudo isso que a gente falou vai ficar muito mais fácil de entender, porque eu falo como patologista e, obviamente, o patologista ele tem interesses específicos na questão histológica que está acontecendo com as células, mas para vocês, isso é algo mais indireto. O que interessa para vocês, obviamente, é como isso vai repercutir no manejo clínico do paciente, como vocês vão fazer o diagnóstico do paciente e como vocês vão tratar o paciente com esses problemas, né? É isso que vai ser relevante para vocês, pelo menos para aqueles que vão exercer atividade clínica. Pode ser que algum outro maluco aí vai querer fazer patologia e tal, mas normalmente não é esse o caso. A maioria de vocês vai fazer clínica, e aí é óbvio, ao fazer a clínica, num primeiro momento, num primeiro estágio, vocês não vão estar pensando em células, em mediadores químicos, em tecidos, mas é bom saber, eu acho que é importante, porque aí você sabe o que significa, por exemplo, quando você faz a percussão vertical ou a percussão horizontal, quando você faz o teste a quente, o teste a frio, né, o que significa isso do ponto de vista clínico. Senão a gente fica automatizado, fica robotizado demais e acha que isso é uma coisa que existe por si só. Na verdade, o teste a frio, por exemplo, seja com a barrinha de gelo, seja com sprayzinho, ele tem um significado histológico e fisiológico, vascular e nervoso. Né? E você precisa entender o que está acontecendo ali no momento que você faz esse teste, ou então você não vai conseguir interpretar o teste para dizer o que significa esse teste. Né? E é aí que muita gente erra, às vezes, porque acha que o processo de diagnóstico de um problema clínico é um processo mecânico, quando, na verdade, ele não é exatamente mecânico. Um dos testes mais difíceis de interpretar, por incrível que pareça, é o teste de vitalidade pulpar, que deveria ser um negócio super simples, mas não é. Vocês vão ver com os docentes da Endo, por exemplo, que é muito comum a gente errar a interpretação do teste de vitalidade pulpar, seja por frio, por calor e até o teste elétrico, né? Eu acho que na faculdade a maior parte dos docentes vai recomendar que vocês façam um teste a frio, né? Não a quente e não o elétrico, mas em qualquer um deles a interpretação é bastante difícil. E eu, particularmente, poderia dizer, pela minha própria experiência clínica, não é tanto a experiência de Endo, é a experiência de diagnóstico bucal, que você deve somar os testes para fazer um bom diagnóstico. Então, é a história do paciente, as características clínicas, a avaliação radiográfica, né, a palpação do próprio dente, a palpação da região periapical, né, a percussão horizontal, a percussão vertical, né, o teste de mordida, tudo isso vai somar para que você faça um bom diagnóstico desse paciente. Infelizmente, um dos erros mais comuns que a gente vê nesse grupo de doenças, que são as doenças pulpares e periapicais, é o paciente ter um dente bio, um dente com polpa vital, né, e o dentista, ao examinar só a imagem radiográfica, vê uma lesão na região periapical, automaticamente pressupõe que é um granuloma cisto, faz o tratamento endodôntico
e a lesão não regride, porque, na verdade, ela é uma lesão tumoral e não uma lesão inflamatória consequente de necrose pulpar. O que faltou aí? Faltou avaliação da história do paciente, sintomatologia, faltou palpação de fórnice, faltou palpação do dente, percussão, faltou teste de vitalidade pulpar. Então, tomar decisões terapêuticas sem um bom diagnóstico muito frequentemente resulta em fracasso do ponto de vista terapêutico, né? Bom, se não houver nenhuma pergunta, basicamente é isso que a gente tinha para falar relacionado a essa aula. Não sei se eu consegui sumarizar o suficiente, também pode ter passado algum ponto relevante. Mais uma vez, certamente esse assunto vai ser discutido com muito mais detalhe até pelos docentes da Endo, né? E vocês vão ver os pacientes na clínica, e a partir daí as coisas ficarão bem mais fáceis de entender. Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Não, professor, não tem nada. Tá certo. Então, nós estamos aí 10 horas, 5 minutos, estamos um pouquinho à frente no tempo. Eu vou sugerir o seguinte, vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos para que as pessoas possam, sei lá, fazer um xixi, tomar uma água, comer um lanchinho, e 10h15 a gente volta, tudo bem? E aí a gente começa a aula prática. Pode ser? Ou Pode ser. vocês preferem manter o 10h30 para começar a aula prática? Pessoal, falem no chat, para eu saber. Para mim, tanto faz. Eu estou em casa, eu estou tranquilo. Vocês também estão, né? Imagino que também vocês estejam tranquilos em casa, mas é sempre bom saber. Para mim, tanto faz. Se vocês preferirem, começar às 10h30, começamos às 10h30. Se não, 10 minutinhos de intervalo, 10h15 a gente começa. Beleza, então tá bom. Começando, pelo visto, a maioria 10h15. A gente começa, então, às 10h15. E, então, daqui mais ou menos 10 minutinhos, 9 minutinhos, está de volta, tá certo? E a aula prática, a aula laboratorial vai ser bastante rápida. Eu acho que, como vocês não vão poder, vocês mesmos manipularem a lâmina, ela será bastante rápida. Perfeito? Professor, para aula prática é para a gente utilizar aquele segundo link que você mandou, né? Isso. Nós vamos fechar essa aula, né? E vamos reabrir já na outra, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Até mais.